The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela direitinho? Tá tudo certo? Opa, agora sim. Eu não estava mostrando a tela, vocês não tinham como ver mesmo, né? Agora sim, vocês estão vendo direitinho? Ah, maravilha, Jonathan. Obrigado. Então só mais 1 ou 2 minutinhos para dar 10 horas em ponto, a gente começa, tá? Falta um minutinho só. Bom, pessoal, vamos lá. 10 horas em ponto, vamos começar. Bom dia a todos, meu nome é John Lopes, eu sou especialista de desenvolvimento de mercado da Shure, também cuido da parte de marketing de produtos para a América Latina. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito perguntado para a gente, tanto para mim quanto para o Adinaldo, que é o outro especialista que a gente tem, que é como escolher sistema sem fio, porque não só a Shure, como diversos fabricantes têm uma gama muito grande de modelos de sistema sem fio, e acaba ficando o pessoal se perde, né, na hora de escolher. Olha, poxa, tem tantos modelos com tantas coisas diferentes, qual que eu vou escolher? E aí fica com medo de comprar um produto que é mais caro do que o que ele precisa, que vai ter mais recursos, mas não é o que ele precisa. E acaba escolhendo, e fica com medo também de comprar um produto que custe mais barato, só que não ofereça, não atenda a necessidade, né, não ofereça os recursos necessários que a pessoa precisa. E tem uma série de outras questões, o áudio, tem o RF, qual que funciona bem, tem lugares que é muito complicado. A gente vê muito caso de gente que compra um produto sem fio mais barato porque ele vai usar só um canal, então aquele simplesinho já resolve, e vai usar, por exemplo, num lugar, no centro de uma grande cidade, onde vai ser muito complicado você usar um sistema desse, que por mais que seja um canal só, você precisa de um sistema que seja muito eficiente no uso do espectro, em colocar sua frequência no ar ali sem fugindo das interferências. E às vezes o sistema mais baratinho não vai te atender nisso, então você precisa de um sistema melhor. Então tudo isso aí a gente quer ajudar hoje vocês, tá? Como é um webinário que geralmente quando a gente faz geram muitas perguntas no final, eu vou fazer a gente vai fazer uma primeira parte explicando como que quais os o que é um sistema sem fio, como é que ele funciona mais ou menos. Depois a gente passa para os modelos disponíveis e no final a gente fecha com os critérios de escolha e abre para pergunta, tá? Se a gente fizer direito, não vai ter tanta pergunta hoje. Vamos ver o que acontece. Então vamos lá, pessoal. O que é um sistema de microfone sem fio? É um sistema que vai te permitir enviar um sinal de áudio para um outro ponto sem fio, né? Você não vai ter nenhum fio nesse caminho, vai conseguir transmitir a sua música, a sua voz, o seu instrumento. Então eu tenho vários tipos de transmissores. Eu vou ter microfone de mão, que é o que a gente segura mesmo, mais tradicional. Vou ter microfone de lapela, que a gente prende na camisa.
ou na roupa. Microfone headset, aquele que vai atrás da cabeça, geralmente, ou preso na orelha. O pessoal fala que é o microfone da Ana Maria Braga, o microfone da Madonna. Tem um monte de dona esse microfone. E eu vou ter também um instrumental, que geralmente é um cabo para você conectar o seu instrumento. Como na foto aí o rapaz está com uma guitarra, ele conecta o cabo um lado vai na guitarra, o outro lado vai no transmissor. E aí eu consigo já enviar, tá? Desculpa, falei besteira para vocês. Ó. Ali eu estou falando de microfone instrumental. Microfone instrumental é um caso onde você tem, por exemplo, um saxofone e você põe um microfone ali ligado no transmissor sem fio, tá? Agora sim, os instrumentos com saída de áudio, que aí é o caso da guitarra, onde a gente conecta direto no transmissor. Seguindo, basicamente, então, você vai ter os componentes de um sistema sem fio são um microfone, eu vou ter um transmissor, eu vou ter um receptor e tenho as antenas, em muitos casos, antenas remotas até, que não ficam presas no receptor, que ela é solta e eu ligo ela com um cabo no receptor. Se vocês olharem a imagem de cima aí, vocês vão ver, eu tenho o microfone azulzinho, o transmissor vermelho, a antena, aí a parte amarela é a parte sem fio, é onde uma antena transmite o sinal para outra antena que vai estar no receptor, e essa antena está lá no RX, tá? RX receptor, TX transmissor. Essa é uma sigla que todo mundo que trabalha com essa parte de áudio, de RF, vai usar, tá? Embaixo vocês estão vendo o microfone, o RF e o receptor, tá? Basicamente, quando eu vejo esse microfone à esquerda, a imagem do microfone de mão, eu tenho em um só equipamento, nele eu já tenho tanto o microfone quanto o transmissor e a antena junto, tá tudo ali numa coisa só, tá? Eu vou ter casos onde isso é separado. Vou mostrar alguns exemplos mais à frente, mas nesse caso ele é uma coisa só. À direita eu tenho o RF e depois eu vou ter o receptor GLXD4, que é um receptor de mesa. Então eu vou ter o próprio receptor com as antenas já fixas nele. Tenho casos também de antenas que são destacáveis. Eu consigo soltar a minha antena, passar um cabo para fazer uma ligação mais precisa. Imagina que o equipamento vai no rack, eu posso tirar esse cabo para a antena não ficar presa atrás do rack, que não vai funcionar adequadamente, e uma série de outras coisas. Os transmissores de mão, muitos deles têm cápsulas intercambiáveis. O que é uma cápsula intercambiável? Se você olhar na imagem mais à direita de todas, que tem um microfone de mão, tem ali escrito Shure. Embaixo do Shure você vê que tem um risco, que ali é uma separação, é uma rosca aquilo ali. Eu consigo tirar a parte de onde está escrito Shure para cima, separada de baixo. A parte de cima é o meu microfone, a parte de baixo é o meu transmissor. Então, eu consigo trocar o som que o meu microfone vai ter, mantendo aquela transmissão, tá? É um erro muito comum, um erro de conceito, que a maioria das pessoas que não está tão ativo, muita gente do ramo, mas gente que não tem o conhecimento específico de microfone faz, falar, por exemplo, olha, eu tenho um SM58 sem fio. Tá? Qual que é o seu sistema sem fio? É um SM58 sem fio, é um Beta 58 sem fio. Olha, você pode ter uma série de sistemas sem fio usando a cápsula SM58. SM58 é uma cápsula, Beta 58 é uma outra cápsula. Elas têm sons diferentes, mas você pode usar ela tanto no transmissor PGX, no GLXD, no ULXD, QLXD, no UR ou HFR, que é um dos mais conhecidos. Então, o que vai mudar? A transmissão de RF ela vai ser a mesma. Vai mudar o som que você vai ter no seu microfone. Ah, puxa, John, eu comprei um microfone, um PGX, a transmissão funciona bem, mas ele está com a cápsula SM58, eu queria um som mais encorpado, com uns graves mais... Então eu vou pôr uma Beta 58. Posso? Pode. Você compra uma cápsula só Beta 58, desrosqueia a sua cápsula SM58, rosqueia a sua cápsula, você trocou o som do seu sistema sem fio, mantendo a transmissão, o mesmo padrão de transmissão, tá bom? É uma dúvida muito comum, por isso que eu foquei bastante nisso. E aí eu vou ter outros transmissores body pack, outros tipos de instrumento, microfone de lapela, microfone para instrumento, microfone headset, todos eles vão no meu transmissor body pack. Se vocês olharem aí o transmissor body pack, eu vou ter uma situação um pouco diferente
do microfone de mão. No bodypack eu tenho o transmissor, é o próprio bodypack, esse corpinho aí, esse transmissor quadrado aí, transmissor de corpo também, muita gente chama. A gente chama de bodypack, tá? A antena, vocês veem que ela é rosqueável nesse modelo aí, então eu consigo separar a antena dele, se for necessário. Em geral a gente não faz isso, por uma série de motivos técnicos. E qualquer um desses aí pode entrar conectado ali. Então eu tenho o microfone de lapela que já tem a entrada adequada para encaixar ali, o microfone de instrumento também. A guitarra eu vou pôr um cabo que na uma ponta é o P10 da guitarra, que é o de 1/4, ou e na outra ponta vai ser o TQG, que é esse padrão usado nesse microfone. E o microfone headset à esquerda também, a mesma coisa, tá? Receptores de mesa. Então, o de cima aí que vocês estão vendo no GLX-D é um receptor de mesa. Eu posso ter também receptores de rack, como os que estão mais embaixo. Tem 3 modelos embaixo, ó, um de uma unidade. Aí eu tenho o do meio, que é um duplo. Ele ocupa uma unidade de rack, tem 2 canais. Então eu posso usar 2 microfones, ou um microfone e um bodypack, ou 2 bodypacks. E um mais embaixo ainda, com 4 canais, tá? E aí eu consigo usar 4 microfones, ou 4 bodypacks, 2 bodypacks e assim a gosto. Mas eu tenho diversos tipos de receptores. Eu vou ter também receptor de câmera, que não está aqui. Mas eu tenho também um receptor que ele é portátil. Ele parece um bodypack, fisicamente ele é igual a um bodypack, com 2 antenas. E eu coloco ele na minha câmera, por exemplo, para um repórter que está com um transmissor sem fio, com um microfone sem fio lá, falar direto para a câmera e o áudio já vai direto para a câmera. Basicamente, esses são os modelos de receptor que a gente vai ter, os mais tradicionais. Quais as vantagens que o sistema sem fio vai te proporcionar? Poxa, portabilidade, você vai ficar livre para andar onde você quiser, correr no palco, pular, brincar, fazer todas as que você quiser. E eu não tenho restrição de movimento pelo tamanho do cabo, né? Vou ter uma qualidade de áudio muito boa. Até uma curiosidade, a gente fez um teste com o Lenny Kravitz e com um guitarrista que toca com ele. E eles experimentaram um sistema nosso chamado ULXD, que é um sistema digital, com transmissão digital, áudio digital já. E eles gostaram mais do som do nosso sistema sem fio do que do cabo. E eles estavam com um cabo bom. A gente fez uma série de testes, tem matéria na internet sobre isso. Foi um caso incrível, assim. É muito, muito, muito difícil você encontrar um guitarrista que prefira o som de um sistema sem fio do que o som de um cabo. Geralmente os guitarristas preferem o som do cabo por uma série de motivos, que é o som mais puro, né? Enfim. E o sem fio, querendo ou não, você vai ter uma série de processamento no áudio. Mas o do LXD é tão bem feito que gostaram mais do que o cabo. E eles usam o sistema até hoje. Então ele vai te proporcionar também conectividade. Você pode ter recursos. Imagina, você com um sistema sem fio. Você tem um exemplo, vou dar um exemplo real para vocês. Eu tenho uma banda, eu toco, eu tenho um mixer Mackie DL1608, que é um mixer que você comanda via iPad. Eu deixo o iPad preso ali para mim, eu mesmo faço a mix e também comando os meus microfones, vejo o nível de RF, tudo. Eu não poderia me deslocar de onde eu tô até lá no rack de equipamento para ficar vendo RF, bateria, essas coisas. Então eu vejo ali no meu iPad que está conectado através do meu sistema sem fio. Se eu tivesse com o microfone com fio, eu não teria, enfim, eu não precisaria também de vários desses recursos, mas eu não teria essa conectividade. Eu não conseguiria, por exemplo, programar, fazer uma série de outras coisas automaticamente no microfone. Enfim, ele vai te proporcionar mais recursos de conectividade também. Quando a gente fala de conectividade, não deixo de falar, por exemplo, no Dante, que o sistema LXD tem Dante. É um protocolo de transmissão de áudio via rede. Para quem não conhece, você vai pegar um equipamento que tem Dante, imagina um transmissor ULXD, vai passar um cabo de rede dele para um mixer, por exemplo, um Yamaha, uma QL. Você conecta na Yamaha lá na entrada Dante, você manda os canais todos separados através de um cabo de rede, até 512 indo, 512 canais voltando. É muito, muito prático. Então a gente está falando de um microfone, é uma coisa. Quando a gente fala de um espetáculo com 40, 60 microfones, você passar 60 cabos de áudio
a uma distância de 70 metros, por exemplo, é uma coisa complicada, são cabos caros, você vai ter uma série de problemas de ruído, de interferência, e aí você passa um cabo Dante e resolve o seu problema. Ah, mas e se alguém quebrar o meu cabo? O Dante ele tem redundância, então você tem um segundo cabo que você pode passar por um outro lugar que vai assumir em tempo real o áudio sem corte, tá? Mas não vamos nem entrar muito no detalhe do Dante. O importante é que o sistema sem fio vai te proporcionar o Dante também, entre outras coisas. E mais recursos, processamentos que você não teria com fio. As aplicações de sistema sem fio, poxa, inúmeras, né? Qualquer lugar que você precise de mobilidade, num som ao vivo, num show, TV, rádio, igreja, instalações comerciais, reuniões, o pessoal gosta. E vai desde o amador até os grandes profissionais. O sem fio não faz distinção. Agora, qual escolher? Vamos entrar agora que vocês já sabem o que é o sistema sem fio, como é que funciona, como que a gente escolhe. Alguns pontos muito importantes a considerar. Primeiro ponto é onde eu vou usar esse sistema. Poxa, em que local eu vou usar esse sistema? No centro de São Paulo, na Avenida Paulista, que é o lugar mais congestionado de RF que eu já vi, ou eu vou usar esse sistema lá nas planícies verdes, lá numa plantação, lá, sei lá, no Mato Grosso, um exemplo qualquer, no meio do gado lá para o meu filho tocar. Poxa, são casos bem diferentes. Então, isso é uma coisa muito importante, porque vai determinar o quão eficiente o seu sistema precisa usar o espectro, tá? Quantos canais eu consigo pôr num menor espaço. Então, se, por exemplo, na Avenida Paulista, se eu for montar uma sala de reunião, por exemplo, ou vou ter um show com a banda, preciso de 6 microfones sem fio. Eu levo um sistema que cada microfone ocupa muito espaço no espectro, pode ser que eu não tenha aquele espaço todo para colocar aqueles 6 microfones. Em geral, não, tá? Dizendo a real, em geral é muito difícil nessa região. E eu estou falando na Avenida Paulista, a gente pode estar falando do centro de Salvador, do centro do Rio, Recife, Brasília, qualquer grande cidade. Hoje o RF está cada vez mais complicado. Cada vez mais as pessoas querem sem fio, cada vez tudo é sem fio. O pedaço para a gente usar o microfone está cada vez menor. Então, quanto melhor o seu microfone usar aquele espaço, melhor vai ser. Só para vocês terem uma ideia, o sistema PGX é um sistema antigo, é uma linha de entrada que a gente tinha, ele já saiu de linha até. Hoje o BLX substitui. Mas o BLX e o PGX, eles têm um espaço de 24 MHz no espectro, e você consegue com o PGX por 9 canais e com o BLX por 12, nesses mesmos 24 MHz. Com o LXD, no modo de alta densidade, você em 26 MHz, você coloca 200. Isso mesmo, 200, 200 microfones, onde antes você colocaria 12 ou 9. Então, essa eficiência do uso do espaço, mesmo numa quantidade pequena de canais, isso vai ser muito importante para você. Porque se você precisa pôr 6 canais na Avenida Paulista, você não vai ter o espaço ali para colocar com um PGX, com um BLX, por exemplo. Você precisa de um LXD ou de um QLXD, mesmo que você vá usar menos canais. Porque você precisa de um sistema que consiga pôr muitos canais num espaço bem pequenininho. Entendeu? Então, isso é um ponto muito importante. A distância do transmissor ao receptor, isso vai variar conforme a potência de transmissão do seu sistema. Vou ter sistemas com 10 miliwatts, com 30, com 50, com 100, com 250. Então, poxa, eu preciso chegar mais longe com o meu sistema. Então tá, você precisa de um sistema que tenha uma potência maior. Importante a gente falar aqui que a gente tem esse conceito geral de que mais potência chega mais longe. E não necessariamente isso funciona assim. A gente tem outros webinários no nosso Shure Brasil, no nosso canal do YouTube Shure Brasil, explicando essa relação de distância versus potência versus... hoje, a coordenação de frequência ela vai te dar um resultado muito mais eficiente do que você pôr mais potência e ficar tentando brigar com a interferência com volume maior, com nível maior de sinal. Você tendo simplesmente sua frequência longe da interferência no espaço vazio, você consegue um alcance muito, muito maior. Que cidade ou país você vai usar, isso vai determinar a banda de frequência. É muito comum o pessoal ir para os Estados Unidos, comprar sistema sem fio lá e trazer aqui e me ligar que está tendo dificuldade para usar.
é natural essa dificuldade, porque as bandas que são vendidas nos Estados Unidos são bandas para os Estados Unidos, que funcionam bem lá, são frequências que são livres lá, que tem um espaço livre lá. As bandas que são vendidas para o Brasil, a gente escolhe as bandas, a gente com conhecimento de RF aqui tudo, em geral a gente determina que banda vai vir para cá, banda de frequência. Então, por exemplo, você vai comprar um sistema sem fio que lá nos Estados Unidos trabalha na frequência ali de 500 MHz aproximadamente, de 500 a 524, e você traz para cá, você vai brigar com canais de TV com um nível alto de potência, então vai ser mais complicado você usar. Então, a gente vende esse mesmo modelo de microfone aqui e vende ele lá na faixa dos 670, por exemplo, 670 a 694, por exemplo, que é uma faixa que aqui é livre e que vai funcionar bem, tá? Isso sem contar a legislação, porque eu tenho frequências que são proibidas. Então, se você vai para a Europa, por exemplo, e compra um sistema sem fio lá, eles usam a faixa de 700 MHz lá para sistema sem fio. Só que essa faixa aqui no Brasil você não pode usar. Ela já foi vendida, está sendo fechada, vai ter transmissão de dados 4G, 3G, e você não vai conseguir usar. E nem pode. Tem bandas que você nem pode por lei. A banda, por exemplo, dos 900, dos 800 aqui no Brasil você não pode. O 900 pode, os 800 você não pode. Aí você vai lá, compra em outro lugar, por exemplo, na Ásia, que usa a banda do 800, você vai ter problema aqui no Brasil, tá? Então isso aí é muito importante também. Outro critério importante, quantas vezes você vai usar o seu microfone? Por semana, por mês? Então tá. Poxa, eu tenho uma banda, a gente faz um show por semana de 2, 3 horas, e é isso. Ou, poxa, John, eu tenho uma igreja e a gente tem culto, 3 cultos de 3 horas todos os dias. Então, um sistema com a bateria recarregável vai ser muito mais interessante para você da igreja do que para o cara da banda que vai usar uma vez por semana por 2 horas, tá? Então, esses critérios de quantidade de uso devem ser um fator determinante. É muito comum a gente visitar cliente que pede a nossa ajuda para ajudar em projeto, essas coisas. Então, você vai, por exemplo, num auditório que o cara tem 10 sistemas sem fio para reuniões, para convenções, e aquilo é usado todo dia. Todo dia. Um dia é uma empresa, outro dia é outra, que aluga o espaço para fazer uma reunião, para fazer uma convenção, seja um hotel, seja um centro de convenções. Então é uma coisa que não para. Se você faz uma conta do quanto essa pessoa gasta de bateria, de pilha não recarregável, num ano, ela compra todos os sistemas, compra todos os carregadores, as baterias recarregáveis, ainda sobra dinheiro para comprar o dobro antes de acabar o ano. E as baterias recarregáveis da Shure, ela não tem efeito memória, elas são de íon de lítio, elas é o mesmo padrão de qualidade de UTI, de UTI neonatal, de marca-passo. Então você usou meia hora, você pode pôr para carregar a hora que você quiser, usou 3 horas, põe. Não tem nenhum tipo de perda de carga disso, de capacidade. O que ela vai perder é uma perda natural de carga a cada 500 ciclos de 10 horas completos. Então não é você usar uma hora contra um ciclo. Não, você usar 10 horas. Você usou uma hora, carregou, usou uma hora, carregou. Quando você fizer isso 10 vezes, vai dar um ciclo. Então, a cada 500 ciclos, ela vai começar a perder 3 a 5% da capacidade de carga. A gente, quando lançou as baterias, achava até que era mais, só que a gente viu que realmente com os estudos, com o tempo de mercado, a gente viu que não. Então, são baterias que, dependendo do seu uso, vão te durar pelo menos 5 anos. Aí tem casos que vão te durar 10 anos. Então, você não precisa se preocupar com isso. Um outro ponto a considerar, tá? A aplicação. Puxa vida, você vai usar o microfone para cantar. Então não adianta você comprar um microfone para cantar que tem uma cápsula que é uma cápsula para palestra, por exemplo, para falar. Ela não vai ser adequada para você cantar. Ela não vai te dar o som que você espera. Mesma coisa os microfones para instrumentos, por exemplo. Você tem microfones para instrumentos que é para o instrumento errado, ou seja, você compra um microfone para microfonar bateria e você vai usar ele num saxofone, por exemplo. Você não vai ter o som que você espera e nem o comportamento que você espera. Então é importante você ter o equipamento adequado. Não adianta você comprar um microfone de lapela, que é usado para numa lapela, ou até alguns instrumentos você consegue usar lapela, e colocar num violão, ou no violão dá, colocar na guitarra, por exemplo, colocar num outro instrumento qualquer que não funcione. Então é importante você saber
a aplicação do que você quer fazer, para você escolher o equipamento adequado e o sistema sem fio adequado. A cadeia de áudio é importante, então, por exemplo, imagina, você compra um sistema sem fio digital, você tem uma mesa digital, compressor digital, processamento digital, uma matriz digital, e aí você joga no in-ear e põe o retorno para o cantor que está cantando com esse sistema sem fio digital. Essa cadeia toda de áudio, ela vai te gerar uma latência que vai atrapalhar o cantor. A latência é um atraso no sinal, para quem não sabe. Então isso aí vai atrapalhar o cantor. Então, aonde você vai ligar esse microfone também é importante, tá? Que é a cadeia de áudio, o caminho que o áudio vai fazer do microfone até a caixa de som. E a visão de futuro. Então você precisa pensar, poxa, já vale a pena eu pegar um sistema digital para eu já tá, porque eu sei que o espectro de RF está ficando mais complicado e digital é muito mais eficiente. Poxa, vale a pena eu pegar esse sistema que só cabe, que só suporta 12 canais, sendo que eu estou comprando 8, eu sei que daqui a 2 anos eu vou precisar expandir, vou precisar comprar mais 8. Então, isso são coisas a serem consideradas, tá? Ou a eficiência do espectro do sistema, se eu vou expandir aqueles sistemas no futuro, tudo isso aí. Aqui eu vou mostrar alguns sistemas para vocês. Tudo isso aqui que eu estou mostrando está no nosso site, tá, pessoal? Vocês conseguem ver essas informações todas no nosso site. Então, quanto a isso é tranquilo, tá? Manda um e-mail para mim também, vou deixar meu e-mail no final se tiver dúvida, quiser saber mais de algum modelo, tá? Que eu vou dar uma passada genérica para vocês conhecerem alguns dos principais modelos que nós temos, tá? A linha BLX é uma linha analógica, é a nossa linha de entrada hoje. O RF vai te permitir até 12 transmissores simultâneos, 12 microfones sem fio operando junto no mesmo ambiente, em um HF, a potência é 10 mW. Duas pilhas AA vão te render até 14 horas de uso. E eu vou ter opções de receptores. O duplo, que é o que está embaixo aí. Então eu tenho dois receptores ali, eu posso usar com dois transmissores. Eu vou ser o D-Rack, que é o que está logo acima dele, com a tela branca. Esse D-Rack você pode prender num rack, as antenas são remotas. A tela dele vai ter uma série de recursos avançados, que vai te mostrar nível de RF, nível de áudio, o canal de TV que você está, a antena que está sendo usada naquele momento pelo Diversity. O corpo é metálico, já é bem mais robusto. Então já tem mais coisas. E eu vou ter o normal, que é o de cima, que é o de mesa normal com um canal, que também é muito bom. As tecnologias deles foram herdadas do nosso sistema HFR, que é um sistema que é o mais usado hoje em shows, bandas e eventos ao vivo. E ao lado você está vendo os transmissores, o transmissor de mão e o transmissor de corpo. Tá? Esse transmissor de corpo tem uma anteninha fixa, que não está na imagem aí, mas ele vem com uma antena também. O SLX é um sistema analógico, vai te permitir até 14 transmissores simultâneos, isso em condições ideais também. O HF ele trabalha com 30 mW de potência, duas pilhas vão te render 8 horas, antena externa, tem as cápsulas intercambiáveis, então eu posso trocar as cápsulas nesse sistema e vou ter diversas opções de transmissores, tanto de mão padrão, o body pack também, e esse eu já tenho a opção do Gooseneck, que é esses que vocês estão vendo na imagem, no meio, esses microfones compridinhos, que são microfones muito usados em reunião, em convenção, videoconferência, audioconferência, projetos corporativos em geral. E também vou ter o microfone de superfície, que é o mais acima à direita, que tem um anel verde aceso ali. Ele é um microfone, parece um mouse, então você põe em cima de uma mesa para fazer uma reunião, por exemplo, uma videoconferência. Também é usado em projeto corporativo. Esses transmissores aí de cima, eles transmitem para o receptor que está embaixo aqui, que é esse USLX4, que tem antena removível também. Ele vai te dar um outro recurso que não está escrito aqui, que é a opção de um receptor com entrada lógica. Então você pode automatizar. Imagina, você faz um projeto de uma sala de reunião ou sei lá, de um auditório, alguma coisa do tipo. E aí você quer que quando o cara ligue a luz, ele já abra os microfones. Então você consegue fazer essa automatização com esse sistema que tem essa entrada lógica, tá? O FP
ele tem a mesma qualidade da série SLX de transmissão, ele é compatível, inclusive você pode ter qualquer transmissor ou qualquer receptor FP usado com qualquer transmissor ou receptor SLX. Ele já vai te dar uma opção nova de transmissor, além dos dois de mãos que vocês estão vendo aí. Ele vai ter o FP3, que é o do meio aí. Esse aí te permite conectar um microfone com fio nele e ele se transformar no microfone sem fio. Então lembra que a gente mostrou no começo lá que o microfone e o transmissor são duas coisas separadas que a gente pode juntar num equipamento só, como esses da esquerda, o FP2 aí. Os dois FP2, ó, os dois são o mesmo transmissor e eu tenho cápsulas diferentes, então eu tenho microfones diferentes nele, sons diferentes. O FP3 permite você pegar o microfone que você gosta de qualquer fabricante, sem Phantom Power, tá? Esse caso aqui ele não tem Phantom Power, então tem que ser um microfone dinâmico. E aí você consegue conectar nele para ele ficar sem fio. E vou ter o body pack também, que é o FP1, é o penúltimo aí. E vou ter o receptor de câmera, que é o FP5, aí esse da direita, com as duas antenas. Aqui é o exemplo que eu falei. O PGXD é a nossa linha de entrada para a linha digital. Então ele já tem um áudio de 20 a 20, 24 bits, 48 kHz. Eu consigo até 4 transmissores simultâneos. Ele trabalha na banda de 900 MHz, que é uma banda que é bastante limpa, ainda está bastante limpa hoje em dia. Então funciona bem em situações onde o RF é muito complicado. Tem 10 mW de potência. Ele já tem o recurso de escanear e sincronizar. E vai te dar 10 horas com duas pilhas AA. E te permite trocar a cápsula também. Outro sistema que eu vou ter é o GLXD, que também é digital. 20 a 20, 24 bits, 44.1 kHz. Vou ter RF com até 8 transmissores simultâneos. Em geral, o pessoal usa 4 no modo normal. 2.4 GB é uma faixa que ele trabalha a mesma faixa ali onde vai estar o Wi-Fi, Bluetooth. Então é um microfone que não é recomendado, por exemplo, para instalações corporativas, onde você tem muito Wi-Fi, tem muito Bluetooth, esse tipo de coisa. Vai ter o frequency hopping, que ele tem a troca automática de frequência. Você está numa frequência, aparece uma interferência naquela frequência, ele pega uma outra frequência e passa a usar essa outra frequência. Então ele faz isso com até 3 frequências e fica trocando entre elas. A bateria é recarregável, eu já tenho bateria recarregável nesse modelo, ela vai durar até 16 horas com uma carga. E você consegue carregar em porta USB, em parede, carregador de parede, receptor. No próprio receptor, se vocês olharem embaixo aí, ó, o último GLX-D4, vocês vão ver à direita um recorte, parece ele é plano reto embaixo e em cima ele faz um arco. Isso aí é um encaixe, a bateria está encaixada aí carregando. Tá? É a bateria do transmissor que carrega no receptor. E eu vou ter um receptor com pedal também, que é esse daí da imagem do meu edital número 15. É um pedal de guitarra. Você consegue receber o seu sinal ali e já mandar para sua pedaleira, para os seus pedais, porque é muito. Imagina a sua situação. Você é um guitarrista, você quer ter uma guitarra sem um transmissor sem fio para sua guitarra, você tem que pôr o seu body pack na sua guitarra, transmitir, vai chegar lá no rack. Aí do rack você tem que mandar via cabo para o seu pedal e do seu pedal você mandar de volta lá para o amplificador. Começa a ficar complicado. Com esse receptor, você põe o receptor no seu próprio case de pedal, ele alimenta com a mesma fonte que você alimenta os pedais. E aí você já recebe o sinal ali e já vai para o pedal seguinte. E ele ainda tem um afinador junto. Ele é todo em metal, é bem robusto. Vocês veem essa parte onde tem o display com o número 15 aí, que tem os botõezinhos. Essas duas hastes laterais aí, elas são mais altas que esse display, justamente para você não pisar ali e não estragar o seu display, tá? É bem legal isso aqui. O transmissor de body pack desse modelo, ele é todo em metal também. Então esse de cima aí, que é justamente para aguentar esse tranco de você usar com banda, enfim, usar tocando. QLXD já é um sistema digital já mais top. Áudio de 20 a 20, 24 bits, 48 kHz. Esse sistema ele usa muito bem o espectro, então eu consigo colocar até 67 transmissores simultâneos em um HF. Ele vai trabalhar em 1 mW
1 mW ou 10 mW. Já tem uma bateria recarregável de íon de lítio, que é a SB900. As cápsulas também são intercambiáveis, é todo metálico. Ele vai te dar alguns recursos adicionais, como a encriptação ou criptografia AES-256. Então, por exemplo, para instalações corporativas, grandes empresas que o cara quer sigilo, o sistema tem essa criptografia. E essa criptografia é a mesma usada pelo exército americano. Ela nunca foi quebrada, ela já existe há mais de 10 anos. Tem até um prêmio no site da empresa que desenvolveu o algoritmo de criptografia, que eles dão $1 milhão de prêmio para quem conseguir quebrar. Então, não vemos isso sendo quebrado tão cedo. Deve demorar bastante ainda para ter algum computador quântico que consiga quebrar uma criptografia dessa. Antena externa também. Vou ter entrada de rede para quê? Para receber comando de Crestron, de AMX, para automatizar meu sistema, para usar um Wireless Workbench, que é um software da Shure gratuito que permite você fazer a coordenação de frequências, para usar o Shure Plus Channels, que também é um aplicativo da Shure, na verdade não é um software, é um aplicativo para iPad que permite você fazer a coordenação dos seus microfones, mexer em nível de ganho em alguns modelos, mudar a frequência em outros. Você consegue monitorar o nível de RF, nível de áudio, bateria, tudo isso, canal que está, frequência, tudo através do iPad. O LXD, ele vai ter tudo que o LXD tem e ele vai ter o Dante também, que a gente falou no começo. Eu vou ter os receptores de 1, 2 ou 4 canais. O modo de alta densidade dele coloca 100 canais em 13 MHz. Vai ter a cascata de antenas, então você pode, por exemplo, imagina que você montou um kit igual esse da foto aí, ó. Você tem um transmissor simples em cima, um duplo embaixo e um quádruplo mais embaixo. Então você pode pegar, colocar as antenas no duplo, que está no meio, e você não precisa pôr as antenas embaixo no quádruplo também. Você passa um cabo da saída do duplo para o de baixo, tá? Você já evita de usar aquele monte de antena junto, que é muito ruim para o seu sinal isso aí. Vou ter o áudio summing, também é muito legal. Imagina situações onde você precisa de 2, 3 microfones para sair numa caixinha ou para mandar num canal só. E você precisa de um mixerzinho só para entrar com cada um dos microfones e sair com um canal só. Esse sistema duplo e o quádruplo vão te permitir você fazer isso internamente. Então você consegue ter 4 canais e jogar os 4 para uma saída só. Ou jogar as 2 primeiras para uma saída, ou as 2 segundas para outra. Você tem alguma mobilidade com isso também. Tá? E a diversidade de frequências que te permite usar 2 body packs para um microfone. Então, o próprio Audio Summing vai te permitir você ter, imagina, vai um palestrante importante, ou vai ter um culto com alguém convidado, ou um pastor importante, você não quer que tenha qualquer hipótese de falha, você quer ter uma segurança maior ainda. Então você pode trabalhar com os 2 body pack, colocar os 2 microfones, e ele faz toda a mixagem dos 2 canais que estão chegando, a parte de áudio, tudo certinho, e joga numa saída só. O HFR, que é um sistema analógico, ele tem um recurso que a gente chama de marcado. O marcado nada mais é do que ele faz uma mixagem do sinal de áudio chegando em cada antena. Ele tem 2 receptores ali internamente. Vocês estão vendo ali, ó, olha a imagem dele embaixo, que é o receptor, que tem as 2 telinhas verdes. Ali são 2. Cada um desses 2, cada um vai ter 2 circuitos de recepção. Então no da esquerda eu vou ter 2 circuitos de recepção, no da direita 2 circuitos de recepção. E aí eu consigo mesclar o áudio deles, fazer uma mixagem do áudio deles para pegar o melhor áudio possível. Tem conexão em rede também, 40 canais por banda. Os transmissores miniatura eu vou ter nesse sistema também, que é um pouquinho maior que uma caixa de fósforo. Eu vou ter transmissor de 250 mW, então eu vou fazer um evento, eu vou gravar animais na selva, vou gravar eventos onde eu preciso de distância muito grande, eu preciso de um pouco mais de potência para trabalhar com sinal direto. Então ele vai ter essa opção também. Eu vou ter o R3 e o R5 para reportagens, que são nada mais do que aquele transmissor plug-on, que eu consigo conectar o microfone com fio, e o receptor de câmera. Esse sistema aqui é o mais usado em show, evento, TV,
Então é uma referência para todo mundo, assim, do mundo do áudio, todo mundo conhece, é bem reconhecido. E o Accent, que é o nosso sistema mais top, ele é um sistema híbrido, então ele tem toda a parte de processamento de áudio digital e a parte de transmissão analógica. Ele tem um pouquinho do melhor dos dois mundos. 65 canais simultâneos por banda, também tem bateria recarregável, tem um controle remoto, você consegue controlar via iPad, via software, via aplicativo. Você tem a diversidade de frequências também. Ele troca de frequência automaticamente, evitando interferência ou interrupção. Então você está usando, o cantor está lá cantando no palco, apareceu uma interferência, qualquer que seja, antes de você ter o corte e você ir lá trocar a frequência, ele troca automaticamente de frequência antes de você ter o corte, tá? Então você tem zero interrupções. E ele faz o gerenciamento do espectro, tudo, coordena todas as frequências, gera frequências de backup, de reserva, então você fica totalmente protegido. E alguns acessórios que você vai usar com eles também. Então eu vou ter carregadores de bateria, de vários modelos, baterias recarregáveis, carregador de mesa, que é dock, que você já carrega a bateria dentro do transmissor, e por aí vai. Distribuidor de antena também, que é quando eu tenho situações de muitos sistemas sem fio, para evitar ficar com aquele monte de antena junta, ou numa situação onde os sistemas vão ficar num rack, e eu não posso deixar as antenas ali atrás, eu uso um distribuidor de antenas. Então eu tenho o 844 com 4 saídas e o 845 com 5 saídas. E eu consigo pegar duas antenas só e colocar para vários sistemas. Tá? Então fica muito mais prático. Vou ter as próprias antenas. Eu tenho 3 antenas passivas aí e uma antena ativa. As 3 da esquerda, a PA805 SWB, H8089 e a UA860, elas são passivas. Então a antena vai determinar muito também o funcionamento do seu sistema. Então escolher a antena certa, se você for usar a antena remota, também é muito importante. A antena da direita é uma antena direcional. Ela já tem um amplificador de ganho. Na verdade ele amplifica mais 12, mais 6, 0, que ele não amplifica nada, ou atenua menos 6. Em várias situações você não quer um nível muito alto de RF, você quer um nível mais baixo por você estar próximo, por algum motivo. Então muito RF também é ruim, é igual áudio. Você aumentar muito o volume para saturar fica ruim. Também, só que você também não quer aquele volume baixinho que você vai subir o volume e vai ter tanta ambiência e ruído que não vai servir para nada. Você quer uma coisa equilibrada. E com esse amplificador chaveável você consegue isso também. Tá? Basicamente, esses são os modelos principais de antena. A gente vai ter as antenas que vêm no equipamento também, que são aquelas menores, antenas de meia onda, de um quarto de onda. Também vão te atender bem. Em resumindo, os principais fatores de escolha vão ser qualidade de áudio, estabilidade de RF, eficiência de RF, mobilidade, a durabilidade, material metálico, gerenciamento de energia, bateria recarregável, quantas vezes eu vou usar. A garantia, a Shure oferece 2 anos de garantia em todos os produtos, qualquer defeito de fabricação. E o suporte que a empresa dá também para os seus usuários, para os seus clientes. Acho que vocês podem ver bem o que a gente oferece participando desse tipo de evento, como um webinário que a gente faz todas as sextas às 10. Tá? Vou abrir agora para perguntas. Quem tiver dúvida pode me perguntar agora. Se quiser mandar um e-mail também, pode ficar à vontade para mandar um e-mail para tirar dúvida, pedir mais informação de produto, tá? Tranquilo quanto a isso. Vamos lá. Não, acho que foi bom então, hein? Foi bem claro o negócio. Não tem nenhuma pergunta, tá tranquilo? O Gabriel está perguntando aqui, ó, se o GLXD não pode ser usado quando há um roteador por perto. Olha, Gabriel, não é que ele não pode. Ele não trabalha nem nos mesmos canais do Wi-Fi. Que tem vários canaizinhos distintos, né, naquele espaço lá do 2.4.
Mas é bom evitar. Pensa assim, se você já tem um equipamento sem fio trabalhando naquela faixa de frequência, é melhor você pegar um sistema que trabalha em outra. Pega um que trabalha em 900 MHz, pega um que trabalha no HF tradicional ali de 470 a 698 MHz. Você evita problemas, você evita dor de cabeça com isso aí. Não tem por que você se sabotar, entendeu? Mas poder pode, você vai usar, vai funcionar. Se você tiver muitos canais ali de Wi-Fi estiverem muito congestionados, você pode começar a ter problema já também. Então imagina uma convenção ali com 300 pessoas, todo mundo no sem fio, usando os infinitos canais de Wi-Fi que você vai ter lá. Aí você vai ter uma situação complicada, tá? Ó, a Márcia Almo, ela usa o microfone Beta 87A com fio. E ela quer um sem fio para cantar na banda ao vivo e acústico. Ela está com dúvida quanto ao sistema. Márcia, depende dos lugares onde você faz show, tá? Se você faz show, por exemplo, você roda São Paulo inteira, roda o Brasil, roda várias cidades diferentes, eu te recomendo ter um sistema já mais robusto, porque você nunca vai saber o que você vai encontrar, entendeu? Então, com um sistema mais robusto, é mais fácil você ter segurança. Então, eu já iria, por exemplo, para um QLXD ou um BLX, já é um sistema já que, apesar dele ser linha de entrada, como você vai usar um canal, basicamente, só você não vai ter tanto problema. Tá? Então, eu consideraria isso aí. Um GLXD também funciona bem, que está na banda de 2.4. Isso aí são opções. Eu acredito que você teria que experimentar também. Mas para você ver qual que você se adapta, qual que você vai gostar mais, vai achar mais fácil de usar, tem tudo isso também. Mas todos eles vão te proporcionar uma boa opção de uso. Mas se você toca em lugares grandes assim, ou já iria para começaria do QLXD para cima, tá? O Abraão tá mandando oi. Oi, Abraão, tudo bem? Tá precisando de um sistema especial e será bem dedicado. Tá bom, me manda um e-mail, Abraão, que eu te ajudo com o maior prazer. Imagina, Márcia, se você precisar de mais ajuda, manda um e-mail para mim que eu te ajudo, eu te explico mais em detalhe, tá? No nosso site tem bastante informações sobre os modelos, mas eu te recomendaria já começar a pensar num QLXD se você faz bastante shows rodando, principalmente tocando em vários lugares de São Paulo ou do Brasil, não sei onde você está, na verdade. Se você está em cidades menores, faz shows em barzinho, violão e voz, só alguma coisa mais simples, um BLX já deve te atender, um GLXD também já deve te atender, tá bom? O Danilson está perguntando se ele consegue, através de um sistema, colocar 4 microfones sem fio. Danilson, para cada receptor eu tenho um transmissor. Eu não consigo, por exemplo, ter um receptor e por 4 transmissores, 3 transmissores. Não. Se eu tenho um receptor, eu tenho um transmissor. Existem receptores que são duplos ou quádruplos. E aí, nesse caso, você tem 4 receptores ou 2 dentro de um equipamento só. Aí sim você consegue. Um receptor de 4 canais, você põe 4 transmissores. Um receptor de 2 canais, você põe 2 transmissores. Mas um receptor que é único, que é um canal só, você põe só um transmissor. O Jonathan tá falando que ele tem um Beta 58 num HF. Legal, Jonathan, que bom. Legal, maravilha. Agradecemos. Está apresentando alteração. Desculpa, pessoal. Está apresentando alteração de sinal quando o ministro se movimenta com ele. Jonathan, é normal ele mudar, tá? Conforme a pessoa vai andando, ele ir mudando os canais, é bem comum. Pega o seu sistema, dá uma olhada no manual dele e vê como é que ele faz a busca de frequência. Toda vez que você for ter eu estou imaginando que é um culto aqui, que você colocou ministro, é, toda vez que você for ter um culto ou um evento, seja lá o que for, você faz a busca pelo canal mais livre e sincroniza. Porque o RF muda o tempo todo, você não sabe quem está com o microfone ligado na rua de trás, que interferências tem próxima, tá? Tudo isso aí vai ser importante. E pode ser uma série de coisas, não dá para saber exatamente o que é.
pode ser outros sistemas interferindo, pode ser a frequência que ele tá em cima de um canal de TV, é só você trocar de frequência, tá? Ó, o Caio Santana está dizendo: John, eu uso um GLX-D em um case junto com uma pedaleira de voz, e isso me ajuda em questões de robustez. Pô, maravilha, Caio. Fico bastante contente, agradeço em nome da Shure. Espero que. E da confiabilidade também, né? Que você está falando. E espero que você esteja contente com o seu sistema. Ó, o Regis está perguntando se é possível usar o receptor SLX com transmissor do FP. Pode sim. A linha FP e a linha SLX são totalmente compatíveis, Regis. Você pode usar qualquer transmissor SLX com qualquer receptor FP e vice-versa, tá? O RF, a transmissão é exatamente a mesma. Ó, o Eliseu está perguntando se na linha SVX tem como estender o alcance da antena. Eliseu, não tem. A linha SVX é uma linha bem de entrada mesmo. É para distâncias curtas, para eventos pequenos, é mais para dar uma mobilidade. Então, você está em um espaço ali pequeno, onde você vai fazer uma apresentação, uma palestra, que você está bem próximo ali do seu microfone, 3, 4, 5 metros, e não vai se movimentar muito. Para isso que é essa linha SVX, onde você vai ter um canal, dois canais. Passou disso aí, você já precisa partir para uma linha um pouco superior. E ele tem antena fixa, tá? Legal, pessoal. Obrigado a todos. Eu vou encerrar aqui, porque senão eu fico com a sala presa aqui para o pessoal fazer o webinar em espanhol. Quem tiver qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, tá? O meu e-mail está aqui embaixo, ó, lopes_john, sem h, @shure.com. Vai ser um prazer ajudar todos vocês. Espero que tenha sido proveitoso, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.